Está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 6.541/10, de autoria do vereador Professor Pierre, que dispõe sobre o tombamento para fins de preservação histórica e urbanística dos CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, por seus valores sociais, históricos e urbanísticos, e da outras providências. Projeto de lei número 2407/09, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que institui a Semana da Mulher Grávida no âmbito do município de Nova Friburgo. Projeto de lei número 3449/09, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que determina a criação de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública municipal de Nova Friburgo. Projeto de lei número 2408/09, de autoria do vereador Marcos Medeiros, que cria o Dia Municipal de Homenagem ao Friburguense Atlético Clube no âmbito do município de Nova Friburgo. Projeto de lei número 7093/10, de autoria do vereador Jorge Carvalho, que dispõe sobre podas em árvores em área urbana de domínio público. Serão votadas as indicações de vereadores: Manuel do Pote, Cláudio Damião, Marcos Medeiros, Edson Flávio Coelho, Jorge de Carvalho, Reinaldo Rodrigues e Isaac Demani. Veja agora na íntegra a sessão do dia 12 de maio de 2011. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 26ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do nosso expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Expediente da reunião do dia 10 de maio de 2011, projeto de resolução do excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier. Concede cidadania friburguense a Derlei Mauro Cavalcante da Silva. Concede cidadania friburguense a Alexandre Gomes de Andrade. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Introduz campanha informativa sobre o uso de jalecos brancos em todos os hospitais, clínicas e laboratórios localizados no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a implantação de projeto educacional Jovem Trabalhador no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria, no âmbito do município de Nova Friburgo, via internet, o portal de consultas sobre execuções de obras, parcerias e projetos em andamento, do qual a municipalidade é parte interessada, devendo a referida consulta ser pormenorizada por área de atuação. Institui o Programa Municipal de Conscientização da Solidariedade aos Portadores de Necessidades Especiais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a destinação de usos de áreas públicas equiparadas para a prática de atividades esportivas no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui campanha permanente de diagnóstico precoce do hipotireoidismo no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação das ligas de hipertensão arterial no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Desculpem. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Pintura dos redutores de velocidade na rua Apolônia Pinto Muri. Pintura dos redutores de velocidade na Avenida Hamburgo Muri. Colocação de placas de advertência próximo à Escola Maximiliano Falco e rumo certo, Muri. Manutenção dos postes localizado em frente à Igreja Evangélica Círculo de Oração e Louvor Lazareto. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Criação de uma escola municipal no imóvel onde está situado o tradicional Colégio Cefel. Pintura das faixas de pedestres na Avenida Alberto Braune. Recuperação da Praça Branca Catarcione. Mudança no sentido da Rua Modesto de Melo, tornando-a a mão única. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Instalação de uma lixeira coletiva na Rua João Pedro Ferreira, Ponte da Saudade. Reforma do banheiro do ponto de táxi da Praça Lafayette Bravo, Conselheiro Paulino.
instalação de uma lixeira coletiva suspensa na rua João Alberto Quinus, Conselheiro Paulino, reparo da cratera situada na margem do rio Bengalas, construção de um muro de contenção próximo ao posto Conselheiro Paulino, instalação de uma lixeira coletiva suspensa no início da Praça Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino, em frente ao cartório, instalação de uma lixeira coletiva suspensa em frente à Praça Lafayette Bravo, ao lado do mercado Tio Dongo Free Fruit. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, instalação de lixeiras na rua Campos Sales Perissé, limpeza da rua Campos Sales Perissé, limpeza da rua Augusto Faustino Overney Ponte da Saudade, instalação de lixeiras na rua Augusto Faustino Overney Ponte da Saudade, intensificação do trabalho de combate à dengue com passagem de carro fumacê na rua Augusto Faustino Overney Ponte da Saudade, limpeza da rua Felipe Camarão Ponte da Saudade, instalação de lixeiras na rua Felipe Camarão Ponte da Saudade. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Recapeamento asfáltico da rua José Valdir Condac, Campo do Coelho, ofício encaminhado à CAENF e Secretaria de Obras. Instalação de guarda-corpo na ponte do rio, na rua D'Angelo Magliano Olaria. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Capina e limpeza da rua Aurora Silveira Vargem Grande, Cônego, construção de um muro de contenção na rua Tupiniquins, Cônego, operação tapa-buracos na avenida Nossa Senhora do Amparo, Conselheiro Paulino, capina e limpeza da rua Tupiniquim, Cônego, capina e limpeza da travessa Cabral, Cônego, reparo da iluminação da avenida Nossa Senhora do Amparo, Conselheiro Paulino, colocação de 3 postes de iluminação na rua São Pedro das Pedras. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, retirada de terra do loteamento Canto do Riacho, Jardim Califórnia. Troca de lâmpadas em todas as ruas do Canto do Riacho, Jardim Califórnia. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Reparo no calçamento das ruas São Roque, Olaria, Santo Antônio, Cascatinha, das ruas de Conselheiro Paulino, das ruas de Varginha e da rua Joaquim José da Silva Cônego. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com sargento, bombeiro, Ubiraci da Silva Oliveira, pelo serviço prestado à comunidade durante o período da catástrofe. Com a Guarda Municipal e o Departamento de Posturas, pela ação realizada na Rua Portugal. Do excelentíssimo vereador, professor Pierre, com a Legião da Boa Vontade e outros, pela colaboração na arrecadação de 50 mil livros do Distrito Federal para Nova Friburgo, com o gabinete do senador Cristóvão Buarque, pela promoção de arrecadação dos 50 mil livros para Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Alexandro Gomes de Andrade e outros pelo serviço prestado à sociedade. Com o senhor Amauri Damiances pela doação de 3 máquinas de costura industrial à família vítimas de enchente. Com o Botafogo Futebol e Regatas pela realização do amistoso contra o Friburguense Atlético Clube. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Seir da Silva Liz Costa e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com todos os funcionários do Raul Sertã pelos 91 anos de fundação e serviço prestado ao país. Requerimentos de informação. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito da dispensa de licitação no valor de R$ 945.111,60 entre a Fundação Municipal de Saúde e a Maçã Alimentos e Serviços Limitado. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da arrecadação do papel econômico do investimento público para o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do 1º Distrito, excetuando-se o bairro de Olaria. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Secretaria Municipal de Turismo, requerendo informações acerca da Expo Olambra. Está lido, senhor presidente, o expediente. Obrigado, vereador. Ordem, senhor presidente. Pois não. Queria, caso haja tempo, me inscrever para a hora livre e fazer uma solicitação, senhor presidente. Eu entrei com um projeto de audiência pública no dia 23 de março, propondo que nós realizássemos 4 audiências públicas ao longo dos meses, junto às comunidades, principalmente as que mais sofreram. E de 23 de março para cá já tem mais de um mês e a gente não consegue fazer avançar essa proposta. Eu queria fazer um requerimento que a mesa auxiliasse na cobrança junto à CCJ
devido à importância. A primeira já venceu no dia 29 de março, a segunda estava proposta para 20 de maio, e a terceira para o dia 3 de junho e a última dia 17 de junho. Eu estou vendo que nós já vamos entrar na próxima, na segunda, sem a possibilidade de realização, e isso é uma resposta desse projeto. Então, eu queria solicitar que a mesa pudesse fazer essa solicitação à CCJ, uma vez que eu não estou encontrando força para isso. Pois não, obrigado. vereador. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu também queria, se houver hora livre, me inscrever. Pois não, vereador. Da mesma forma que eu escrevi para a hora livre. Sem alguma inclusão, vereadores? Sem inclusão. Em discussão, os votos de congratulações. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Faço algumas dezenas de votos de congratulações e vou salientar do Amauri Damianci, que é diretor da Energisa e doou 3 máquinas de costura industrial modelo Escolarete Overlock e 20U à família de vítimas da tragédia climática. Ao Botafogo, esse importante e conceituado clube, que eu pensei até que a torcida era pequena, mas eu fui no jogo e a quantidade de friburguenses, no sentido de terem nascido no nosso município e torcerem pelo Botafogo, é bastante considerável, haja vista que lotou as arquibancadas do estádio Eduardo Guinle. Foi uma bela partida e, com certeza, o friburguense e o Botafogo conseguiram viabilizar recursos e viabilizar doações para a vítima das tragédias. O presidente do Botafogo já fez odontologia aqui em Nova Friburgo e ele foi um dos responsáveis por essa ação que vale a pena ser salientada. Com o senhor Alexandro Gomes de Andrade, que é responsável pela EBMA, pelos serviços prestados, pelo coronel Claudeci, que é subsecretário de Ordem Urbana, que todas as vezes que é necessário ter acesso a ele, sempre nos trata com carinho, com afeto, e também ao povo de Nova Friburgo. Ao senhor Marcelo Canto, que é um empresário em nossa sociedade que viabiliza emprego e que, mesmo depois da catástrofe, mantém, assim como milhares de empresários, seu negócio funcionando e cada dia melhor. Com o doutor Marcos Vinícius, pela passagem do seu aniversário, com o pastor Antônio Sérgio, pela passagem do aniversário, e esse aqui em especial, subtenente Nogueira. Nogueira, ele é um policial, ele tem um bigode, o pessoal o conhece por essa característica, é um homem evangélico, e eu já participei de várias ocorrências onde ele conduzia, e sempre de maneira a chamar a atenção dos meliantes que infelizmente foram presos, para que possa caminhar pela vida correta, não à margem da lei. E o Nogueira é um homem que não tem medo, é um policial destemido e foi promovido de primeiro sargento a subtenente. E pela pessoa que ele é, pelo bom caráter e principalmente preocupado em retirar da bandidagem aquelas pessoas que se aproximam dessa questão do mal, vale a pena, nesse momento, chamar a atenção por essa promoção, porque é um grande policial na cidade de Nova Friburgo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer também só um breve comentário acerca do voto de congratulação que eu faço pelos 91 anos do Hospital Municipal, de fundação do Hospital Municipal Raul Sertã. Na verdade, o hospital tem diversas histórias, eu não conheço muito bem toda a trajetória, o doutor Renato deve até conhecer da passagem para a Benemérita, poderia até contribuir com essas informações, mas a verdade é que... Pois não, doutor Renato? Eu cumprimento a Vossa Excelência para lembrança, porque realmente o Hospital Raul Sertã, durante esses anos todos, já está prestes também a se tornar centenário, lutou muito para melhorar as condições de saúde da população de Nova Friburgo. Foi o pioneiro, só se recorria ao hospital, na época, Santo Antônio, depois foi municipalizado e continua prestando excelentes serviços e poderá prestar até melhores, desde que haja condições para isso. Então, senhor presidente, na verdade, o que a gente quer é congratular com aqueles funcionários que atuaram, já estão aposentados, certamente, muitos deles
aí assistindo até a sessão da Câmara, que contribuíram muito com a saúde do município ao seu tempo. Sabemos que as coisas não são lá, não estão às mil maravilhas, temos todos convicção disso, temos certeza disso, que muito trabalho precisa ser feito, mas nós não podemos deixar de reverenciar uma instituição nossa, uma instituição da cidade, que é o Hospital Raul Sertã, e assim se nos dirigirmos a todos os funcionários do hospital, que dentro da sua esfera de atuação, faz o possível para atender a população. Há falhas administrativas, há dificuldades governamentais, sempre houve, nunca conseguiu se resolver todos os problemas, e a gente entende que não é por isso que nós vamos deixar de felicitar os funcionários, ao corpo diretivo do hospital, os médicos, as enfermeiras, as pessoas que cuidam da faxina, os instrumentistas, todos os profissionais que atuam e aqueles também que vivem em função do Hospital Raul Sertã. Existe um comércio todo em volta, farmácias, tudo aquilo ali, todo aquele centro ali na Nova Friburgo vive em função do Hospital Raul Sertã. E se o Hospital Raul Sertã melhorar, pois não, vereador Cláudio Damião? Só lembrar que o vereador Renato Abirramer, cuidadoso e atento às questões lá do Raul Sertã, fez um projeto que organiza o estacionamento, né? E a gente tem recebido muitas reclamações, a pessoa vai lá e não consegue. Eu sei que é um voto de lembrança e de homenagem, mas é uma preocupação do vereador, e acho que a gente também deve valorizar as iniciativas da Casa Legislativa nesse olhar atento a um problema que tem lá. E esse hospital ele tem realmente um histórico muito grande, né? É hospital regional, atende a toda uma população próxima aqui, tem a atenção da sociedade, os empresários aí investiu recentemente um grande valor na reforma do hospital, então ele merece toda a nossa atenção. Nós fazemos as críticas em relação à questão que a gente acha que está errada, no sentido de que melhore, mas é indiscutível a importância e o valor desse hospital aqui na nossa cidade. Então, senhor presidente, só um segundinho. Então, senhor presidente, na verdade, também nós, ano passado, trabalhamos o plano de cargo, carreiras e salários dos funcionários, o novo organograma do Hospital Municipal Raul Sertã, que precisa ser revisto. Na verdade, ele completa aniversário, mas nós também temos que tirar essa data para conscientizar de muitos avanços que precisam acontecer ali. Ali não tem o organograma funcional da parte administrativa, da Fundação Municipal de Saúde, o plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários, que seria um grande presente para eles, que sabe, no próximo aniversário, né, que pudesse já estar comemorando isso. Mas isso tudo depende de todo o poder público, depende de nós, é claro, estamos cobrando, mas depende também do poder público efetivamente querer fazer essas mudanças ali que tanto o hospital necessita. Pois não, vereador professor Pierre? Só aproveitar o ensejo, o comentário que Vossa Excelência está fazendo, tão pertinente com relação à questão do quanto que o hospital precisa melhorar na sua questão administrativa no que diz respeito aos funcionários. Nós estamos em descumprimento da legislação federal, a Lei 8142, de 1990, no seu artigo 4º, inciso 6º, há 18 anos. A gente cumprir agora 19 anos de descumprimento. Por quê? Porque lá no inciso 6º do artigo 4º diz que uma das razões necessárias para o município receber recurso é exatamente a efetivação do plano de cargos e salário dos profissionais da saúde. Então, eu não sei ainda, eu temo que de uma hora para outra, porque essa relação é uma situação caótica no Brasil afora, mas se de uma hora para outra o Ministério da Saúde tomar uma ação enérgica, vai bater aqui e vai travar recurso. Não trava por conta da situação necessária do povo. Agora, do que está havendo descumprimento da legislação, isso está acontecendo. Inclusive, a LDO, ela tem que trazer isso. Ela tem que trazer essa correção e a previsão do cumprimento legal da legislação federal. Então, o Hospital Raul Sertã passa por isso. Ano passado, discutimos tantas vezes a questão do organograma para adequar o hospital e também a Fundação Municipal de Saúde e, infelizmente, nesse aspecto ainda não tem avanço. Então, a gente espera que nessa reflexão que hoje Vossa Excelência traz, dos 91 anos do hospital, possa se haver, consequentemente, uma atenção maior com relação às perspectivas do funcionalismo e também do próprio hospital, que precisa ser olhado com muito carinho por todos nós, pelo poder público de maneira geral, através do poder executivo também, principalmente, e também pela população que se serve dele. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, então é o voto que faço, vereador Nami Nassif. Eu pedi ao vereador Edson Flávio que eu pudesse subscrever esse voto de congratulações
com os funcionários do Raul Sertã. Realmente são verdadeiros heróis, porque a gente vê que eles estão ali se dedicando aos doentes. São pessoas, se o Raul Sertã hoje existe, são por causa dos funcionários deles. A gente sabe que eles fazem muitos por amor, não por questões salariais, porque se nós formos até em outros municípios aqui, a oferta de trabalho é maior do que, e de salário é maior que tem em Nova Friburgo. E eu me lembro que quando houve a tragédia aqui em Nova Friburgo, eu estive no hospital. E ali eu presenciei alguns fatos que eram funcionários, enfermeiras, médicos, dobrando dia e noite para socorrer as pessoas. Inclusive, eu estava com a doutora Jamila na hora, ela me falou que a doutora Nancy, anestesista, ela chegou ao hospital em cima de uma reta escavadeira para socorrer uma pessoa que a cidade estava toda inundada. Então, é com parabenizar esse funcionário do Raul Sertã, que sinceramente são pessoas que são dedicadas àquilo ali como sacerdócio, porque a dificuldade de sair do hospital é muito grande. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos reformar o hospital depois de vários anos, ter uma enfermaria hoje digna da dignidade das pessoas. E eles valorizam isso também, os funcionários. Então, senhor vereador Flávio, é isso que eu queria dizer aqui e também pedir a Vossa Excelência autorização para subscrever esse voto. Então, senhor presidente, eu concluo dizendo que a gente tem motivo para comemorar, mas tem motivo também para ficar preocupado. Agora mesmo, no Ministério Público Federal, corre uma proposição de ação civil pública contra a Fundação Municipal de Saúde. Já está na vara federal. Então, senhor presidente, ao mesmo tempo que a gente parabeniza, eu até lamento que a municipalidade não fez, pelo que eu até agora vi, algum momento de festividade para que toda a cidade pudesse cumprimentar os funcionários do hospital. É claro que eles não querem só isso, querem salário digno, querem valorização, isso é principal. Mas eu acho que uma instituição com 91 anos não pode passar o aniversário e cair no esquecimento, ainda mais sendo uma instituição nossa, com nossa gente. Então fica meu voto de congratulação, minha parabenização a todos os funcionários e aquelas pessoas ligadas ao Hospital Municipal Raul Sertã pelos seus 91 anos. Pois não. O vereador Marcos Medeiros pediu após a discussão, em votação os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu fiquei de dar um posicionamento a uma indicação do nobre vereador Cláudio Damião com relação aos contratos dos cemitérios de Nova Friburgo. E eu fui pesquisar a matéria e resolvi solicitar à mesa diretora um espaço na sessão do dia 2 de junho, de até 1 hora, para que o assunto seja apresentado a esta casa. Logo, então, coloca-se a indicação em discussão. Se Vossa Excelência permitir, decidir ainda hoje sobre esse espaço da sessão de 2 de junho, eu agradeço. Eu vou consultar a secretaria, se no dia 2 de junho já não está agendado esse início de sessão para estar homenageando alguma entidade, e a secretaria vai fazer a consulta, se não tiver nada marcado, a gente já delibera para poder marcar para o dia 2 de junho. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da dispensa de licitação no valor de R$ 945.111,60 entre a Fundação Municipal de Saúde e a empresa Maçã Alimentos e Serviços Limitados. Necessita da leitura do requerimento? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas de vereador, venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informação submetido ao plenário e, depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, a fim de que sejam respondidas questões sobre a contratação pela Fundação Municipal de Saúde com dispensa de licitação pelo valor de R$ 945.111,60 da empresa Maçã Alimentos e Serviços Limitada, com sede no município de Duque de Caxias, conforme consta na publicação do jornal Voz da Serra de 20 de abril de 2011. Expediente de 14/2
de 2011, processo número 91/11, partes, Fundação Municipal de Saúde e Mazan Alimentos e Serviços Limitados. Razão, para atender às necessidades dos funcionários, residentes, plantonistas, pacientes e acompanhantes do Hospital Municipal Raul Sertã e fornecimento de quentinhas à UPA e ao posto de saúde de Olaria. Valor R$ 945.111,60. Exposto acima, faz o presente requerer que sejam respondidas as seguintes indagações. Primeira, qual a razão do descumprimento da exigência contida no artigo 26 da Lei Federal 866/94, de publicação do resumo do contrato no prazo de 5 dias, uma vez que o instrumento contratual foi celebrado em 14 de fevereiro e somente publicado em 20 de abril, perdendo, segundo os termos daquela lei, sua eficácia, uma vez que decorreram 65 dias entre a data da assinatura e a data da publicação. Segundo, cópia do contrato social e modificações da empresa contratada. Terceiro, prazo de duração e indicação dos serviços prestados ou a prestar. Quarto, justificativa da escolha do contratado, item 2 do artigo 26 da Lei de Licitação. 5. Memória do cálculo por unidade de serviço utilizada para estabelecimento do preço de cada contrato. 6º, nome e cargo dos servidores municipais que acompanharam o serviço previsto em cada contrato e atestaram a sua realização conforme prescreve a legislação aplicável. 7º, valores já desembolsados para pagamentos do contrato e cópia das referidas notas fiscais. Por fim, solicito celeridade na resposta em atenção ao inciso 14, artigo 110 da Lei Orgânica Municipal. No aguardo de sua atenção, ao que ora é solicitado, me despeço com votos de elevada estima e consideração. Assina vereador Cláudio Damião, junto à cópia da publicação no jornal A Voz da Serra, de 20 de abril de 2011, senhor presidente. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, tem sido comum nas últimas semanas os requerimentos de informação que faço desta casa ao Executivo Municipal. Mas não tem que ser diferente. Eu acho que o caminho do legislador é exatamente esse: acompanhar, fiscalizar e querer clareza nos contratos. O que, lamentavelmente, não tem acontecido. Desde a tragédia para cá, não há um contrato que se publique adequadamente, com as informações claras, como determina a lei. E esse aqui não foge à regra. É mais um contrato da Fundação Municipal de Saúde que vem com problema. Recentemente, denunciei a compra de 840 mil envelopes, que magicamente desfizeram a compra e a gente não sabe por que iam fazer e para que finalidade, porque até hoje a resposta não veio. E é uma denúncia que faço aqui. É um escândalo com dinheiro público. Faz uma licitação, uma contratação para compra de 840 mil envelopes, quando a gente não tinha sequer uma centrífuga para tratar os doentes de Nova Friburgo e da região. E quando a gente requer informação, não explica por que ia comprar e por que deixou de comprar. Se foi o fato de trazer a denúncia a público ou se havia algum erro no contrato, alguma coisa, né? E que compras foram feitas similarmente nos anos de 2008 e de 2009 que levaram a Fundação Municipal de Saúde a fazê-la no ano de 2010. E não é diferente com esse contrato com a tal da empresa Mazan, que vai oferecer alimentos, quentinhas, para Fundação Municipal de Saúde, quentinhas para UPA e posto de saúde de Olaria. Nós estamos falando, vereador Edson Flávio, de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão num processo, cujo expediente é do dia 14/2, mas ele é publicado no jornal A Voz da Serra no dia 20 de abril. Ora bolas! E a lei? Para que vale a lei? É para ser descumprida ou para ser obedecida e atendida ao interesse público? Quando começa essa coisa meio esquisita assim, já chama atenção. Porque o homem público ele tem que ter clareza nos seus atos e, antes de mais nada, ele tem que cumprir a lei. Se não cumpre a lei, está escondendo o quê para não cumprir a lei? Eu só espero que as respostas venham. 2 minutos. Vereador professor Pierre solicitou uma parte, depois o vereador Renato. Vereador Cláudio Damião, como é importante requerimentos desse tom para que tenhamos informações precisas, mas que infelizmente não vem acontecendo. Não estamos recebendo. Boa indicação do inciso 14 do artigo 110, lembrando os 30 dias ao Executivo. Agora, são vários contratos.
Já existem, inclusive, contratos que estão sob investigação do Ministério Público Federal. E contratos complexos. Será que isso daqui é a razão de alguns funcionários que estavam trabalhando na cozinha do hospital, pela empresa que contratada pela Fundação, que estão sendo agora dispensados depois de 3 meses de trabalho? 1 minuto, vereador. Com uma mão à frente, a outra atrás, vazia? Será que é para atender isso daqui de R$ 945 mil? E as pessoas aqui são tratadas como joguetes? Os trabalhadores são joguetes, vereador Cláudio? Não dá para entender, à custa de contratos, como Vossa Excelência vem batido corretamente, ferindo a legislação federal, a 8666, no seu artigo 26. Até quando? Tanto descalabro com a lei, terra sem lei, não dá para a gente engolir mais. Então, um requerimento importantíssimo, soa no mínimo necessária a investigação desses contratos por parte dessa Casa Legislativa, que vem através do requerimento de Vossa Excelência. Muito brevemente, uma parte, o vereador Renato Birrami. Além das irregularidades todas que Vossa Excelência já citou e o professor Pierre, há uma desnecessidade da contratação de terceirização do serviço de cozinha do Hospital Raul Sertã. E, além disso tudo, o que está aparecendo aqui é uma volta de uma nitcop. Senhor presidente, para concluir, o que nós queremos é a clareza no contrato, a explicação, tirar essa nebulosidade, porque o cumprimento da lei não é favor, é obrigação. E o requerimento de informação à Casa Legislativa também não é favor, é obrigação. E esperamos que o prazo para a resposta seja cumprido dentro do que determina a lei. Muito obrigado. Requeiro voto nominal. Requerimento de voto nominal feito pelo vereador Edson Flávio, iniciado pelo próprio autor. Contra ou a favor, vereador? A favor, senhor presidente, justificando que o pedido de informação que Vossa Excelência faz é importantíssimo, porque tem funcionários que trabalharam tantos anos no hospital e, após a entrada da empresa para prestar o serviço terceirizado, foram jogados para tudo quanto é canto, não tiveram nenhum atendimento adequado na passagem de uma empresa do serviço público para o setor privado. Claro que o que Vossa Excelência pergunta tem propriedade e nós precisamos investigar sim, porque as pessoas que são funcionários públicos ficaram lá 20 anos, 30 anos trabalhando no hospital e, de repente, são substituídos sem ter a mínima satisfação adequada. Então, eu voto a favor. Vereador professor Pierre. Contra ou a favor? Favorável, né, reforçando aquilo que eu já comentei numa parte, que eu solicitei ao vereador. Pois não, vereador. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birrami. Favorável com declaração. Em relação aos funcionários, é uma pena que os funcionários foram descartados, sem nenhuma explicação. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a declaração de voto. É o 188º requerimento que eu voto nesta casa, de autoria da oposição. Pois não, vereador. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de informação do excelentíssimo vereador, professor Pierre, número 236/2011, pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da arrecadação do papel econômico do investimento público para o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do 1º Distrito, excetuando-se o bairro de Olaria, em especial o que se segue. Considerando tão somente a abrangência dos bairros do 1º Distrito, excetuando-se Olaria, já contemplado em requerimento específico, considerando os exercícios orçamentários de 2009, 2010 e 2011, este último conforme informações do 1º quadrimestre. Requer-se: 1. O valor total dos impostos e taxas municipais que foram arrecadados no Distrito em cada um dos referidos exercícios orçamentários, quais sejam: A. IPTU, B. ITBI, C. ISS, D. TCLD, E. TCFA, F. Taxa de licenciamento para funcionamento e alvará municipal.
em cada 1.1, em cada um dos exercícios orçamentários supracitados, o percentual de arrecadação dos referidos impostos e taxas recolhidos no distrito comparado ao total da arrecadação que o município obteve com cada um deles nos períodos mencionados. 2. O valor do Produto Interno Bruto, PIB, do distrito nos referidos anos e quanto, em percentual, representou no total do PIB municipal de 2009, 2010 e até o momento de 2011. 3. Quantitativo dos empreendimentos devidamente regularizados com o município, quanto a impostos, taxas e licenciamentos, bem como o quantitativo daqueles que se encontram em situação irregular. 4. O valor previsto e executado com indicação das fontes de recursos que objetivou o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do Distrito Conselheiro Paulino em cada um dos exercícios orçamentários. Aqui deve ser, professor vereador, professor Pierre, um erro na... Deve ser o primeiro distrito, né? Não o primeiro. O primeiro distrito, então, uma correção aqui de ofício que o vereador professor Pierre faz, referente ao primeiro distrito, centro. 5. Cópia do organograma das obras de reconstrução projetadas para o município relativas ao referido distrito em virtude da tragédia dos dias 11 e 12 de janeiro de 2011. 6. Levando-se em conta o item anterior, se existe algum projeto que objetive para execução no futuro próximo, reconstruir e reurbanizar as áreas específicas do distrito, apontando as fontes do recurso. Assina vereador professor Pierre. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, se vossas excelências estão percebendo, nós estamos fazendo uma tentativa de levantamento da receita municipal. Tá. Exatamente por setores. Até mesmo para que nós possamos ajudar o município com sugestões e ideias, porque há hoje uma crise do ponto de vista financeiro no município, que preocupa, exatamente pela queda de arrecadação e também pela má utilização dos recursos de fiscalização em virtude de poucos funcionários na fiscalização, sobretudo da Fazenda, que conta tão somente com 2 fiscais. Para atender uma população de 200 mil habitantes aproximadamente, com certeza, vereador, já vou te conceder, é realmente um trabalho que fica totalmente dificultado. Então, esse requerimento tem o objetivo de auxiliar, mas também o objetivo de nós fazermos um levantamento nesse primeiro distrito. Já fizemos inicialmente Conselheiro, depois do bairro de Olaria, que pela sua pujança e tamanho merece um requerimento específico, e agora para o primeiro distrito, que engloba muitos bairros importantes do município, dentre os quais, vereador Isaac, o bairro de São Geraldo, que sofreu muito com a tragédia e que também precisa de uma adequação em termos de obra. O que tem para São Geraldo que é tão necessário? A Vila Amélia mesmo. O que vai ter em termos de organograma para a Vila Amélia no que diz respeito ao córrego do relógio? Já estamos vendo a retirada de terra do Campo do Filó, que é uma ação importante, mas como é que está esse organograma de obras? Isso vai ser previsto também nesse requerimento. Então, o requerimento tem uma finalidade de fazer esse levantamento. Ninguém sabe o quanto que se tem de arrecadação por parte de Alvará. Ninguém sabe o quanto se tem de arrecadação do ponto de vista do licenciamento ambiental. Nós precisamos ter essas informações para que nós possamos fazer a devida adequação desse processo. Até mesmo para fazer um comparativo. Será que essa arrecadação reflete a realidade municipal pelo quantitativo de empreendimentos que nós temos? Isso é um ponto importante para que nós possamos avaliar, porque preocupa. Nova Friburgo, ao longo de tantos anos, vamos pegar aí os últimos 10 anos, se desenvolveu muito. 2 minutos. Mas o orçamento não se desenvolveu tanto assim. Por quê? Existe algum problema relacionado à questão de receita e de arrecadação. Vou passar primeiramente ao vereador Jorge Carvalho, que solicitou, depois o vereador Nami. Tem mais algum que queira partilhar? Eu registro a convocação essa semana e já estão se apresentando para os exames de praxe, os concursados de 99 na área tributária. E volto
a falar e que fique registrado desta casa o prejuízo que a ex-prefeita causou a Nova Friburgo quando anulou aquele concurso de 99 e trouxe para substituir 4.000 concursados, 7.000 pessoas de uma cooperativa chamada Niticop, fajuta e de fundo de quintal. Toda a estrutura tributária do município na área de fiscalização foi desmontada pelo governo passado. Daí a baixa arrecadação. Daí o município ter dificuldade em fiscalizar. Daí o senhor vai receber as informações e vai verificar que a economia cresceu na última década e a arrecadação não acompanhou, justamente por essa ação impensada do governo passado, que substituiu concursados por pessoas que não tinham o preparo devido para exercer e que legalmente não poderiam ser fiscais, porque para ser o fiscal tributário ou o fiscal da área do município, do Estado ou da União, só aquele que é concursado. Então, daí, sempre registrar isso, que fique gravado na memória das pessoas. O ato de nulidade do concurso de 99 trouxe prejuízos enormes para o município. Além disso, todas as ações trabalhistas, a prefeitura é solidária, a Niticop não existe mais, ninguém sabe onde ela está. A prefeitura perde a ação, porque é solidária, e tem que pagar ao cooperado. Conclua, por favor. Fique registrado isso sempre. Então, exatamente. Diante disso, a importância de fazermos esse comparativo de crescimento e arrecadação. Conclua, por favor. Vereador, eu peço votação nominal da declaração de voto do manifesto. Perfeito, então, senhor presidente. Então, eu concluo por aqui e, na declaração de voto, a gente faz algum complemento. Solicitação de voto nominal feita pelo vereador Nami Nassif. Iniciar pelo autor do requerimento, vereador professor Pierre. Favorável, com uma breve justificativa exatamente em termos de complementação. O objetivo é fazermos um levantamento para auxílio da necessidade do município e para vermos onde está a celeuma em termos de arrecadação, porque não pode continuar do jeito que está. Vereador Renata Berramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer que essa radiografia é importante, vereador, porque permite conhecer a máquina administrativa, os investimentos, a maneira como o nosso dinheiro é utilizado em cada localidade. Lembrando que o bolo orçamentário ele tem que ser distribuído de forma igualitária, mas preservando sempre os que mais precisam e que nem sempre são os mais atendidos. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com declaração de voto. Pois não, vereador. Vereador Pierre, governar é escolher. E a escolha mais burra de um administrador público é o aumento dos impostos. Isso demonstra a incompetência deste administrador, haja vista que várias são as formas de se viabilizarem recursos e verbas para mover a administração pública sem que seja necessário meter a mão no bolso do cidadão. Quando Vossa Excelência faz um requerimento desta envergadura, com certeza está preocupado em viabilizar atitudes que sejam necessárias para poder ocupar essa lacuna que seja o aumento dos impostos. Quer dizer, é importante e Vossa Excelência está de parabéns por essa proposição. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, voto favorável com a declaração de voto. Pois não. Primeiramente, dizer que nós estamos sofrendo ainda essa baixa arrecadação no município, essa vertiginosa queda nesses últimos meses, devido à consequência da tragédia, porque muitos impostos foram prorrogados, o seu pagamento, tipo o ICMS no estado do Rio de Janeiro prorrogou para os empresários a pagarem a partir de agosto desse ano. Houve uma prorrogação também da arrecadação do IPTU, que o município deu uma prorrogação do prazo de pagamento do IPTU com sua anistia. E há outros impostos federais também que estão sendo anistiados ou prorrogados seu pagamento. Não. Alguns impostos federais que têm o repasse para o município de Nova Friburgo. Essas são as consequências ainda arcadas pela tragédia de Nova Friburgo. E quero dizer que a arrecadação no município, houve no município de Nova Friburgo, a implantação da nota fiscal eletrônica. E essa, se Vossa Excelência observarem lá no balancete mensal da arrecadação no município, vão ver lá que houve um aumento, bom aumento, nos últimos 2 anos para cá, quando foi implantada a nota eletrônica. Vou votar esse requerimento, eu acho que é plausível ele, mas nós também temos o balancete mensal
do município, que vai mostrar qual é a arrecadação de todos os impostos e dos repasses federais. Ali no balancete mensal tem a arrecadação de ISS, recolhimento de alvará, já está ali. Conclua, por favor. Então, é a razão, voto favorável, mas com essas ressalvas. Vereador Jorge Carvalho. Favorável com a pequena declaração, solicitar também ao professor Pierre que peça à equipe que hoje dirige o SEASA, por indicação de Vossa Excelência, que ajude na organização do DECLAN, dos agricultores do 3º Distrito de Nova Friburgo, e todos aqueles que usam o SEASA, porque o DECLAN é um fator preponderante na arrecadação do município no repasse do Estado do Rio de Janeiro. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador professor PR, número 236/2011. Requerimento de informação do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Solicitar que o vereador Isaac Demânio faça a leitura do requerimento. Requerimento de informação. Senhor presidente, sirvo do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Turismo as seguintes informações. Por que os produtores e comerciantes friburguenses não foram convidados para participarem da feira denominada Expo Olambra? Por que a municipalidade não promoveu o evento com os produtores e revendedores locais, haja visto que também foram atingidos na catástrofe de 12 de janeiro de 2011? A Lei Municipal 3.508 de 2006 proíbe tal evento como forma de proteger os produtores e comerciantes friburguenses. Por que a lei não foi respeitada? A Secretaria Municipal de Turismo contratou uma empresa que comercializa produtos de Olambra, São Paulo, ou a feira denominada Expo Olambra é promovida pela Prefeitura do município referido. É de conhecimento público que Nova Friburgo é um município com grande produção de flores e que, neste momento pós-tragédia, a municipalidade deve prestigiar os friburguenses que aqui produzem. Sabe-se ainda que a Lei Municipal 3.508 de 2006 foi desrespeitada quanto aos produtores e comerciantes locais, ao recolhimento de tributos de Nova Friburgo e até mesmo quanto ao período de sua duração, 11 dias. Diante do exposto, por que não se promoveu um evento com os produtores e comerciantes locais? Qual o investimento que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo está fazendo para a realização desse evento? Qual o valor previsto de retorno de tributos com a realização da feira denominada Expo Olambra? Assina vereador Edson Flávio. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, esse assunto foi debatido por nós nessa casa. Aliás, tem sido debatido a semana inteira pelos veículos de comunicação. Nós, através da Comissão de Indústria e Comércio, na semana passada, antecedendo a sessão, nós convidamos os produtores, proprietários de horto e floricultores de Nova Friburgo, vieram a esta casa, na sala das comissões, tivemos uma reunião, e a informação que eles dão é contrária à informação que o secretário municipal de turismo está dando. O secretário está dizendo que convocou os floricultores, os produtores proprietários de horto. Unanimemente, eles dizem que não foram convidados. Então, alguém falta com a verdade. Isso precisa ser esclarecido. Segundo, a empresa que está vindo fazer a exposição aqui não tem autorização da Expo Olambra, não tem autorização da detentora da patente Expo Olambra para realizar eventos em nome da referida feira. Portanto, o município de Nova Friburgo estaria aliando o seu nome a uma farsa, a uma mentira. E o município de Nova Friburgo não pode fazer isso. Certo que o conselheiro vereador Cláudio Damião primeiro. Sendo que houve um reconhecimento agora por parte do secretário que mudou o nome da feira, mas não mudou o conteúdo da feira. A feira continua sendo feita com produtos adquiridos no pregão lá em Olambra, vai ser trazido para o município de Nova Friburgo, sem sabermos do controle de qualidade desses produtos, sem a participação dos produtores locais que, durante a tragédia toda, se deram pelo município, disseram até que entrariam na feira e passariam o seu lucro, 100% do seu lucro, para instituições filantrópicas, só por poder participar, por ser do município. Eles também, na reunião que nós tivemos, disseram que nunca conseguiram participar de uma licitação para plantar grama no município. Então, nós temos que defender
o produtor local. Depois permite uma parte. Vereador Cláudio Damião, depois vereador... Vereador, uma parte também. Vereador, a primeira pergunta é se foram convidados os produtores de flores de Friburgo. Eu acho que ela acaba sendo até desnecessária. Eles não têm que ser convidados. Na verdade, a iniciativa deveria partir no sentido de que os produtores de Nova Friburgo dessem a festa aqui em Friburgo e fizessem a exposição de flores e a venda de flores. Ah, mas são flores de corte. Não são só flores de corte. Nós temos produtores de orquídeas, de várias outras plantas que poderiam estar expondo aqui. Se a ideia era promover um evento, e é importante que Nova Friburgo tenha evento, deveria analisar o seguinte: algo que Nova Friburgo não tivesse, até para que o dinheiro ficasse aqui. Simplesmente convidar os produtores foi um tiro no pé. Eles não têm que ser convidados, eles tinham que ser, todos eles, chamados a organizar o evento, embelezando Nova Friburgo, movimentando Nova Friburgo, deixando o recurso Nova Friburgo, chamando os turistas para conhecerem o que Nova Friburgo produz, que são flores e plantas. Então, eu acho que o requerimento de informação é importante e dá a ideia de que essas discussões, essas questões precisam ser tratadas com aqueles que trabalham o produto. Se fosse moda íntima, chamar o pessoal que trabalha com moda íntima. Como são plantas e flores, chamar os produtores de flores. Eu faço esse requerimento também, senhor presidente, porque nós aprovamos aqui e encaminhamos para o secretário de Turismo um convite. Na verdade, no texto estava uma convocação. Logo depois, por entendimento do grupo que estava na reunião, fizemos um convite. O secretário não compareceu à Casa Legislativa. E, ao mesmo tempo, também, pelo menos que eu sei até agora, o meu gabinete não chegou nada, não chegou uma resposta dele, se viria, se não viria. Portanto, eu sugiro que façamos uma convocação. Na verdade, ele tem que ser convocado a dizer, até mesmo porque mudou o nome. Se mudou o nome, significa que estão confessando que deram um tiro no pé, no sentido de fazer um negócio com uma empresa que não tem autorização de comercializar o nome Expo Olambra e expor o município de Nova Friburgo numa situação dessa. Daqui a pouquinho sai no jornal o Globo ou em outro jornal, Nova Friburgo realiza irregularmente uma feira se apropriando indevidamente do nome de Olambra. E aí o escândalo é maior. Em troca de algum desconto que a gente podia pagar num vasinho de planta ou numa planta qualquer. Então, nós temos muito mais a guardar do que fazer negócios com dúvidas, negócios duvidosos. Pois não, vereador Nami Nassif? Senhor presidente, eu não sei se tem mais tempo para eu falar. Tenho menos de um minuto. Se eu for breve. Senhor presidente, vereador Edson Flávio, eu fui autor de uma lei nessa casa aqui, que ela regulamenta as feiras livres no município. Então, nós temos que saber se é feira ou exposição. Exposição com feira para venda. Olha só, essa é a característica. Tinha os requisitos próprios a serem cumpridos. E os produtores de Friburgo, eles podem participar isento de qualquer taxa. Porque eu não acredito, eu conheço o Zé Mota, é um secretário... Mas o vereador pode participar, mas você vai no lugar que você não foi convidado? Não vai. Então, se você não foi convidado, você não vai participar. Não, eu conheço, pelo que eu Conclua, por favor, vereador. Bem intencionada e que, se for pegar a lei que foi criada por mim, eles vão ter que cair dentro dos requisitos. E os de Friburgo não vão ter esse ônus. Agora, tem que ser apurar se foi chamado ou não os produtores de Nova Friburgo. Só isso. Bom, senhor presidente, eu concluo deixando os outros colegas, vereador, professor Pierre, breve, pode ser? Não, concluo. Então, eu vou concluir pedindo aos vereadores que peço o voto nominal, né, para que nós possamos ainda ouvir algumas considerações, e peço que o secretário venha a esta casa, ou se não, procure a Comissão de Indústria e Comércio, e a gente possa, de forma clara, esclarecer essa situação, para não ficar penalizado o produtor local, o produtor de Vargem Alta. Por quê, senhor presidente? Eles estão reunidos, disseram que estiveram nessa casa. E eles contam com o apoio desta casa, e essa casa não pode virar as costas para o produtor local. Por favor. Iniciar, então, a votação nominal com o vereador professor Pierre. Contra ou a favor? Favorável, com breve declaração. Eu só não consigo, justificando. É expor mesmo, de expor o município. Expor o município numa situação complicada. Desvalorização daquilo que nós produzimos. É como se nós levássemos, literalmente, para a China ou para qualquer outro país com potencial de produção exatamente a sua concorrência. Isso, para o futuro, é absurdo. Nós temos aqui uma produção de flores impressionante, ótima, e traz exatamente a concorrência no mercado nacional para dentro da cidade. Num momento como esse, tem que se valorizar a prata da casa. Conclua, por favor. Sinceramente, é um tiro, não digo nem no pé, é no peito. Vereador Renata Birrame.
Favorável com pequena declaração. Breve, por favor. Além da revolta dos nossos produtores, que nós assistimos na reunião convocada pelo vereador Edson Flávio, também o absurdo de nós irmos prestigiar exatamente o nosso maior concorrente. Nós que somos os segundos produtores de flor de corte do Brasil, queremos passar o Lambra. E nós vamos aqui, o governo municipal, prestigiar o nosso concorrente. Pois não. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Dizer que não duvido da boa intenção, da boa-fé do secretário, mas que tais iniciativas, outras que venham a surgir, tenham sempre em mente a necessidade de discutir e de organizar tais eventos com a participação do setor local, porque senão nós acabamos por concorrer contra o nosso interesse, beneficiando interesses externos. Vereador Marcos Medeiros. Desculpe, vereador. Favoravelmente com declaração de voto. Pois não. Tive a oportunidade de sobrevoar a região, ato contínuo, a reunião que houve aqui na Câmara com o secretário de Estado de Agricultura, deputado Cristino Áureo. Externei a ele sobre esse assunto, ele próprio se sentiu bastante constrangido. Falei que a própria Vargem Alta tem dificuldade na venda, porque lá falta telefone, falta internet, falta antena para celular e assim sucessivamente. Então, o Zé Mota é um homem que tem bom senso, com certeza ele vai rever essa atitude. Pois não. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com a declaração de voto. Pois não, vereador. Mas, como eu já disse aqui, eu criei uma lei nesta casa, foi aprovada por unanimidade nessa casa aqui, uma lei de minha autoria, que ela protege os comerciantes da cidade e, ao mesmo tempo, os consumidores. E essa lei, se a gente for ver, talvez já possa ser aplicada nesse caso aqui e pedir que se enquadre, porque também não exclui os fornecedores de Nova Friburgo. Vocês terem noção, senhores vereadores, antigamente tinha a Feira do Sul, Nova Friburgo, eles levavam 5 a 6 milhões em cada feira realizada aqui em Friburgo, por ano, aqui em Friburgo, e esse dinheiro não era retornado para Friburgo, e além do mais, as mercadorias eram vendidas de segunda linha, e as pessoas não tinham com quem reclamar, porque eram firmas que não tinham seu interesse. Então, senhor presidente, senhor vereador, eu tenho certeza que a gente pode adequar isso à nova lei feita por mim e que o secretário não terá objeção nenhuma nesse sentido. Não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto favorável, faço uma pequena declaração, se Vossa Excelência permitir. Todas as feiras que são realizadas por empresas fora do município, na realidade, não são benéficas para Nova Friburgo. A reclamação é grande, é enorme e com razão. No entanto, nós tivemos uma injeção no comércio a semana passada por parte do município, da ordem vereador Nami Nassif, de 3,5 milhões de reais com o pagamento da primeira parcela do 13º salário do ano de 2011, efetuado pelo prefeito Hermerval Barbosa Moreira. Não vimos nenhuma manifestação por parte do comércio, que foi beneficiado, de agradecimento ao gesto do prefeito e antecipar e injetar na economia 3,5 milhões de reais. Então, a essa casa só chegam as críticas, muitas críticas. Essa casa aprovou a indicação. A indicação de minha autoria foi aprovada, o prefeito acatou. Não vimos manifestação nenhuma. Hoje, no levantamento, o comércio de Friburgo teve o melhor Dia das Mães desde 2003. É o levantamento que eles fazem. E são incapazes de agradecer o ato do chefe do Executivo de antecipar o 13º salário. Então, essa casa tem que deixar de ser uma casa só de críticas. Essa casa tem que tomar as medidas também de apoio às decisões acertadas. E essa foi uma decisão acertada do prefeito, tinha o dinheiro em caixa e antecipou o 13º salário. Que fique registrado. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Favorável com uma breve declaração de votos. Senhor presidente, se houvesse investimento no setor produtivo de proprietários de horto, na floricultura, incentivos aos produtores, que eles pudessem concorrer com preço adequado no mercado, nós não teríamos que estar nem discutindo se viria uma empresa de fora participar, mesmo guardando algumas restrições. Mas a verdade é que não se investe no produtor local, não se dá incentivo, nem se visita, e agora você vem penalizando o produtor local, retirando dele uma possibilidade de lucro,
uma possibilidade de ganho. Alguém poderia dizer, mas o produtor local vende muito caro, mas paga os tributos aqui, vive aqui, tem a dificuldade de colocar os seus produtos no mercado, não tem apoio nenhum, então o preço que ele traz no mercado é o somatório da indiferença do poder público. Então, senhor presidente, meu voto é favorável com essa ressalva e agradeço e peço que todos aprovem o projeto. Vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, favorável com a breve declaração de voto. Reconheço, e temos que reconhecer com toda certeza, méritos no governo do prefeito Demerval Barbosa Moreira. Tem sido um prefeito sensível, tem procurado se dedicar aos anseios da sociedade, eu sou testemunha disso. Algumas grandes demandas de sociedade eu tenho levado até o prefeito, eles têm estado sensíveis a isso. Então, o professor Jorge Carvalho, vereador, tem toda a razão em dizer que os méritos e as benesses têm que ser também relatados e exaltados nessa casa. Mas, infelizmente, nesse caso específico, reconheço que houve uma falha por parte do Executivo em não ter aí se juntado aos produtores de flores do nosso município, notadamente aos nossos queridos produtores lá de Vargem Alta, e ter, na verdade, cometido essa gafe em fazer-se aqui uma Expo Rolambra, quando os nossos produtores estão necessitando vender os seus produtos. Então, eu voto favorável, senhor presidente. A presidência não vota, mas com certeza votaria favorável, até porque a gente entende a importância de trazer hoje o turista para a nossa cidade, e a gente teve a Semana Santa a prova disso, né? A cidade cheia, os turistas gastando no comércio local, mas a gente vai torcer pelo bom senso do secretário Zé Mota. Né? Eu pude sentir esse bom senso dele na semana passada, senhores vereadores, quando estive presente numa reunião em São Pedro da Serra com a comissão organizadora da festa de São Pedro, e lá fiquei sabendo o que a Secretaria de Turismo tinha oferecido para a infraestrutura da festa. A gente sabe da importância da festa, a prefeitura não ofereceu nada, inclusive o prefeito de Macaé tem oferecido muito mais do que a prefeitura de Nova Friburgo, e daqui a pouco eu falei com o secretário de Turismo que o locutor da festa de São Pedro vai começar a agradecer à prefeitura de Macaé pela realização da festa de São Pedro. Levei as demandas da comunidade de São Pedro e o secretário teve a sensibilidade de atender quase todas as solicitações da comissão organizadora. Então, a gente entende da importância de trazer o turista, mas eu gostaria muito que essa exposição, que essa feira, fosse com a produção local. E da mesma forma que querem trazer os expositores de Olambra, que levem a exposição de Nova Friburgo para Niterói, para a Baixada Fluminense, para a gente divulgar e trazer, né, a arrecadação para os nossos produtores. Porque daqui a pouco, vereador Jorge Carvalho, o meu receio é que se faça uma feira de lingerie, né, com produtos da China, de repente. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente passa aqui. E se a gente não der essa grita agora, pode ser que daqui a alguns meses tenha essa feira de lingerie. Então, seria um grande absurdo. Então, fica aqui o registro da presidência, que não vota, mas gostaria de deixar esse registro. Após a votação, projeto aprovado por unanimidade, projeto 235/2011, de autoria do vereador Edson Flávio. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de registrar com muito carinho, muito orgulho, a presença do senhor Rodolfo Abud e sua esposa. Rodolfo, que é uma figura tradicional em Nova Friburgo, uma figura lendária, locutor esportivo, trovador e grande euterpista. Rodolfo, seja bem-vindo a esta casa. Pois não, vereador. Só fazer uma correção, que foi aprovado por unanimidade o requerimento de informação do vereador Edson Flávio. Veloz, presidente. Só um minutinho, vereador. Só fazer aqui a justificativa da ausência do vereador Reinaldo Rodrigues, que se encontra no Rio de Janeiro, do presidente da casa, Sérgio Xavier, que também está no Rio de Janeiro, não sei se ainda chega a tempo da sessão, e o vereador Manel do Pote, por motivo de saúde, esteve na casa, né, mas momentos antes do início da sessão, ele se retirou e pediu para que justificasse sua ausência. Presidente, hoje é só de registrar a presença do meu nobre amigo Zezé Guerra, grande liderança lá de Conselheiro Paulino, grande satisfação termos aqui nosso companheiro Zezé. A presidência registra tanto o registro do vereador Jorge Carvalho, do senhor Rodolfo Abud, também como Zezé Guerra, com grande prazer. Pois não, vereador. Senhor presidente, só esclarecimento. Com relação aos requerimentos, pede-se o imposto de áreas específicas que não sai no balancete da prefeitura. O balancete da prefeitura mensal é de todo o município.
O que o requerimento pede é específico de conselheiro, é específico de olaria, é específico do primeiro distrito. Isso não tem balancete, não tem lugar nenhum. O requerimento é que pede. Pois não, vereador. Senhores vereadores, só fazer aqui também, passar a presidência para o vereador Isaac Demânio, só para fazer uma colocação, até ajeitar uma colocação do vereador Luciano Faria na última sessão, quando o vereador professor Pierre defendia o seu projeto, né, sobre a numeração nos ônibus. Eu fiz uma colocação aqui a respeito da Rua 7, até pude depois vir na Nova TV, que teve uma matéria lá também com o Marconi, sobre o mesmo motivo no qual eu falei dos ônibus que estão atrapalhando o trânsito ali, chegam e até a ponte, né? A gente só quer registrar, né, isentar os motoristas da FAOL. Eles não têm a responsabilidade daquele engarrafamento, né? A gente quer aqui trazer a responsabilidade para a empresa, né? A empresa que deve, né, tomar uma atitude de não deixar os ônibus ficarem do jeito que estão ali, interrompendo o trânsito, chegando até a ponte da Rua 7. Então, fica aqui só um registro do vereador Luciano, né, para fazer a colocação correta, que não é por culpa dos profissionais da FAOL. A culpa é da empresa, da direção, que não toma atitude, inclusive, né, da integração, que já deveria estar funcionando, e, para isso, não teria mais a necessidade da rodoviária urbana. Então, fica aqui só essa colocação e esse registro. Pois não, vereador. Também concordo com vocês da empresa. Inclusive, a empresa, nós temos que cobrar que a empresa faça a implantação da bilhetagem eletrônica. Que, quando fizer a bilhetagem eletrônica, vai acabar esse problema na cidade. Já tem todos os automóveis o aparelho, né? Então, a gente tem que fazer a cobrança da bilhetagem eletrônica, inclusive aqui fazendo a colocação dos motoristas, que falta a real valorização dos profissionais, que, inclusive, a empresa está com déficit lá de vários motoristas, inclusive retirando alguns carros do sábado e domingo por falta de motorista, prejudicando a população. Então, a empresa FAOL deveria respeitar não só os usuários, mas também a cidade de Nova Friburgo, que é a qual o traz muito lucro. Vereador Cláudio Damião. Breve à parte, vereador. Concordar com a vossa fala, dizer que eu tenho recebido inúmeros e-mails com reclamações com relação ao fato de não estar sendo implantado esse processo de, não a bilhetagem eletrônica, mas de integração, porque isso era parte do contrato. Significa dizer que o contrato não está sendo cumprido, nem com relação a prazo, nem com relação a método, porque